Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que você já sabe, né? Busca levar informação de qualidade sobre saúde básica para você, até aí na sua casa. Em cada programa um assunto diferente, mas de grande importância para você, para mim, pra gente, para nossa saúde. Saúde e higiene caminham juntas. Faz parte do que é ter saúde ter boas condições de higiene. Isso, tanto individualmente quanto coletivamente. E é aí que surge a importância do saneamento básico como um indicador de saúde de uma região. E é sobre isso que iremos falar hoje. E para me ajudar a discutir esse assunto, nada melhor do que o meu parceiro de programa, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Glaucia. Saúde e higiene, tudo a ver? Tem tudo a ver. Mundialmente, 2,3 bilhões de pessoas carecem de saneamento básico. Eles estão entre os 4,5 bilhões sem acesso de serviços de saneamento com segurança gerenciada. Em outras palavras, um vaso sanitário conectado a um esgoto ou fossa séptica, que evite a exposição a doenças. As metas de desenvolvimento sustentável desafiam todos os países a garantir acesso universal ao saneamento até 2030. Do ponto de vista individual, recentemente, com a pandemia do novo coronavírus, pudemos compreender a importância de medidas e hábitos simples, como a lavagem das mãos. E super necessária essa lavagem das mãos nesse momento. Com certeza. Coisas que a gente começa a aprender desde criança, não é mesmo, Dr. Marcelo? Exatamente. Isso até me lembrou aquela música. Eu acho que eu sei que música é essa. Qual é? Uma. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Lava outra, lava uma mão, não é isso? A doença vai embora junto com a sujeira. Vermes, bactérias mandam embora embaixo da torneira. Água uma mão, água outra. Água uma mão, água outra. Lava uma, lava outra mão. E vamos sentar pra gente conversar sobre isso? Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta, tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos. De acordo com os dados mais atualizados do Ministério da Saúde, em 2017 foram notificadas mais de 258 mil internações por doenças de veiculações hídricas no país. Outra pesquisa mostra que, considerando o avanço gradativo do saneamento entre 2016 e 2036, o valor presente da economia com saúde, seja pelos afastamentos do trabalho, seja pelas despesas com internações no SUS, deve alcançar 5,9 bilhões no país. Muita coisa, doutor Marcelo. Muita coisa. O saneamento básico, ele tem uma relação direta com a qualidade de saúde de uma população. Isso faz toda a diferença na hora de pagar a conta da saúde no país. Então, uma medida simples como a lavagem das mãos modifica muito indicadores que são brutos, desfechos que a gente chama de desfechos primários brutos, como a mortalidade infantil. Então, pela lavagem das mãos, eu consigo reduzir muito a mortalidade infantil, por exemplo. Isso tem a ver com a veiculação de diversas doenças que são infecto-contagiosas e que vão ter relação direta com agravos de saúde que são comuns nessa faixa etária, como diarreias, por exemplo, e outras verminoses e doenças que são de transmissão fecal-oral. Isso também se modifica e se intensifica também quando você vai falar sobre preparo de alimentos e como você faz a rega desses alimentos quando você vai captar essa água em lugares que não tem saneamento. Então você está captando a água contaminada com resíduo de esgoto, porque o esgoto não é tratado. E isso também gera adoecimento, também gera enfermidades e que você vai pagando a conta em termos de tratar essas doenças, quando você poderia, na verdade, investir na estrutura que é permanente e que não deixaria elas existirem, elas acontecerem com a população. Isso é você fazer uma gestão em saúde com a atuação nos determinantes que são sociais e que tem mais impacto do que pagar a consulta. O que isso quer dizer? Eu, enquanto governo,
gasto menos se eu promover saneamento básico do que pagando o profissional de saúde para fazer atendimento. Eu invisto em prevenção. Em prevenção. E uma prevenção efetiva, né? Você não está fazendo diagnóstico precoce, você está evitando que haja um adoecimento. A saúde, a gente acha que ela está só no consultório, mas o que faz a saúde acontecer, na maior parte das vezes, não está lá. Quando eu preciso do consultório para fazer saúde, significa que eu deixei de fazer saúde antes. Doutor Marcelo, agora eu quero saber uma outra coisa. Onde foi que você aprendeu tanto sobre a importância da higiene e do saneamento básico para a saúde? A gente aprende na prática, né? A gente aprende sendo ensinado por pessoas que fazem isso no seu dia a dia. Então, quando a gente vai num serviço de saúde ou numa unidade de saúde, seja um hospital, um pronto-socorro, um posto de saúde, a gente entra em contato com profissionais que fizeram a manutenção da limpeza daquele lugar. E é ali que a gente já começa a perceber a diferença que a higiene faz e que o saneamento básico faz para a população. Quando você vai num serviço de saúde ou vai utilizar um banheiro público, alguma coisa assim, quando você entra e o banheiro está sujo, que impressão que aquilo te dá? A impressão que aquilo me dá é que o local todo é sujo. E se for um local de saúde, pior ainda, né? Exatamente. Não tem saúde nesse não banheiro, tem saúde, não é reflexo de saúde. Exatamente. E quem garante que a unidade tem aquela cara? O profissional da limpeza. Exatamente, que é um agente promotor de saúde tão importante quanto todos os outros membros da equipe, que raramente é lembrado. E uma das experiências que eu tive enquanto profissional de equipe, atuando, foi receber feedbacks. Um dia eu estava na recepção e uma paciente chegou para falar assim: nossa, que lugar maravilhoso, tá super limpo, eu vou no banheiro aqui, tá sempre limpo, eu gosto de usar o banheiro daqui. E isso faz toda a diferença. Eu queria agradecer a pessoa, né? E aí a pessoa, no caso, era a Miss Lane e ela não estava lá. Eu tive que pegar o recado e passar para ela. Mas faz toda a diferença quando você tem na equipe pessoas que estão cuidando da higiene desse local. E teve uma outra situação que foi bem curiosa. Na mesma época ali, ela precisou cobrir um outro setor, uma outra unidade. E aí o que a gente faz? Sente a falta e precisa manter, mas aí o desafio é manter igual. Mas aí a gente não aprendeu com ela a manter limpo? Ou aí, deveria ter aprendido? Exatamente. E aí tem que pôr a mão na massa, né? E aí a gente, às vezes, enquanto profissional de saúde, não se lembra disso. Se hoje, você que é profissional de saúde que está assistindo a gente, não tivesse mais nenhum profissional da limpeza para poder te ajudar aí no seu trabalho, seja no seu consultório, seja no hospital, seja na unidade, você ia dar conta de trabalhar? Você ia conseguir fazer tudo que faz? Às vezes a gente não consegue usar o consultório se ele não tiver sido higienizado, especialmente em situações como a da pandemia agora, com o Covid, a gente precisa fazer limpeza terminal nesses locais. O que é isso? Você tem que deixar ele limpo, né? Não estéril, mas limpo. E você só consegue fazer isso se alguém for lá te ajudar. Você, profissional da saúde, dificilmente vai conseguir fazer isso tudo sozinho, né? Apesar de ser seu dever também manter aquilo, né? Porque a pessoa que está integrando o seu time, equipe de saúde, para poder cuidar e fazer a manutenção da limpeza desse lugar, ela está ali para te ajudar, né? Ela não está ali para fazer a limpeza por você. E aí a gente tem um papel enquanto equipe de reforçar isso, né? De garantir a manutenção. Porque, igual lá com a Miss, na unidade, ela é com vários consultórios para poder limpar, vários banheiros para poder administrar, mais a recepção, mais a área externa. E aí? Se eu não cuido da higiene do banheiro, porque eu uso, outra pessoa vai usar, ela vai ter que ser quantas Miss Lanes juntas? E um ambiente limpo, um ambiente que é bem cuidado, ele não só promove saúde, ele dá o exemplo, e em tese deveria ensinar as outras pessoas a não sujarem, porque a limpeza também consiste nisso, né? É uma troca. Uma pessoa limpa, mas também é interessante que a outra pessoa não suje e aprenda com aquilo. Exatamente. Ajude a manter limpo. Ajude a manter limpo. E a gente começa a ver a unidade de saúde, o serviço de saúde, como um ambiente de aprendizado para fora dele, né? Porque o que acontece na unidade é espelho do que também acontece em casa. A gente entra no serviço de saúde e vê o serviço limpo e pensa que eu tenho saúde porque está limpo, e quando eu chego em casa? E aí quem faz a limpeza da casa, quem mantém a casa é uma pessoa só? Essa única pessoa dá conta de tudo? E quem usa o espaço, né? Esse espaço ele é comum daquela família em relação à cozinha, à louça, à sala. É uma pessoa só que vai fazer a manutenção disso, sendo que na casa todo mundo vai utilizar? E começa assim. E aí daquela casa tem o quintal.
E o quintal dessa casa vai interferir, se eu não mantenho ele limpo, na saúde das casas que estão em volta, né? A mesma coisa, se eu não mantenho meu quintal limpo, mas o vizinho mantém, a minha não manutenção prejudica a saúde dele. Porque eu vou ter lugar que está juntando lixo, vai ter água parada, vai proliferar mosquito, tem dengue. E aí eu posso fazer o meu cuidado e o vizinho fazer o dele, todo mundo ficar saudável. Ou eu posso não fazer, ter a sorte do vizinho fazer ou não, e a gente ficar refém do mesmo tipo de adoecimento, né? A gente que está aqui na região sudeste tem o exemplo da dengue muito claro, que é um problema nacional, mas aqui de modo especial. Só que em outras regiões do país são outras doenças, não necessariamente a dengue, mas elas também acontecem. Se a gente tiver, por exemplo, uma casa que não tem o esgoto, não tem a fossa, e ela está liberando o esgoto ali em volta, isso vai repercutir não só nessa casa, mas em todas as outras. É um dever do Estado fazer a manutenção disso, mas é uma questão, como a gente já comentou em outros programas, que eu posso fazer aquela diferença ali e colher o resultado eu. Não quer dizer que eu não vá cobrar quem deveria estar fazendo, mas eu posso fazer essa diferença com uma ação de saneamento básico. E é uma meta do Brasil, como faz parte das metas de desenvolvimento, né, do milênio, é uma meta do Brasil a gente fazer isso, e a gente tem tentado, com muitas falhas, mas a gente tem conseguido também outros grandes sucessos enquanto nação, né? A gente vê melhorias nos nossos indicadores a partir dessas medidas. Então, Marcelo, e assim como o saneamento básico é um indicativo de saúde pública, o trabalho da profissional de limpeza é um indicativo de que que pelo menos aquele setor está funcionando bem numa unidade básica de saúde. E acho que é interessante esse exemplo que você está dando da Mislane, porque a gente precisa valorizar, como você mesmo disse, todas as pessoas que trabalham nas unidades. Todos esses profissionais, assim como na escola, e como a gente já disse, né, que toda pessoa que trabalha numa escola é um educador, toda pessoa que trabalha numa unidade básica deve ser vista como agente de saúde. Exatamente, e fora dela também, porque quando a gente transporta isso para o funcionamento da cidade, o papel do coletor, por exemplo, é extremamente importante, que é um trabalho que a gente às vezes não lembra de valorizar, que faz toda a diferença. Se hoje todos os coletores parassem de existir, o que ia acontecer? Né? Assim como existe uma greve dos coletores, quando acontece uma greve dos coletores, a cidade entra quase que em caos. Justamente, porque a gente depende uns dos outros para poder garantir o resultado. Esse trabalho, ele é essencial. O cenário da pandemia mostra isso para a gente, né? Às vezes a gente vai pensar que o profissional essencial é o médico, o profissional essencial é o prefeito. Se não tiver prefeito e tiver o coletor, a cidade anda. Se não tiver o coletor e tiver prefeito, quem vai limpar? E como foi bem lembrado pelo Dr. Marcelo, essa preocupação com o gerenciamento dos resíduos é uma preocupação mundial. O Brasil realmente, no Brasil existe essa preocupação, os municípios deveriam ter feito um plano de gerenciamento de resíduos que não foi feito, parou, existiu uma lei, enfim. Mas a preocupação existe, a necessidade existe. A preocupação existe e a gente tem medidas que são individuais de cada um de nós e que fazem a diferença para todos nós nesse sentido. E é sempre muito bom a gente ter exemplos positivos. E como disse o Dr. Marcelo, a Mislane Neves, da UBS Secapim, um bairro da cidade de Barretos, é um bom exemplo disso. Depois do intervalo, a gente conversa também com a Mislane. Fica aí!